Vem se arrumar comigo na live. Decidi abrir uma live pra me arrumar. Preciso fazer a minha maquiagem. E vamos lá. Aqui tá muito frio. Não sei se eu fico com essa jaqueta, se eu não fico. Mas vamos começar a make. Eu tinha que apontar esse lápis. Eu não tenho apontadora. Quer dizer, eu tenho. Mas acho que tá... Peraí, eu vou pegar. Peraí. Aqui. Meu apontador tá aqui. É pra estar, né? Ó. Aqui tem um. Eu queria falar hoje... Esse aqui eu não sei se é muito bom, sabe? Tem um outro que é melhor. Mas enfim, daqui a pouco já vamos ver. Gostaram do meu visual hoje? O que vocês acharam? Ó, a sainha, a meia da cor. Gostaram? Comenta aí se vocês gostaram. Eu pensei em colocar uma gravatinha, mas não sei se fica muito masculino ou se fica muito exagerado. Comenta aí se vocês acham exagerado, tá? Quero saber. Vamos começar a make, que eu preciso ficar pronta logo. E vamos começar com o blush. Lembra que eu não passo mais pó no rosto inteiro. Aqui eu passo só o blush. Acho que eu vou raspar. O problema quando eu raspo é que daí eu mancho toda a minha blusa. Deixa eu ficar assim. Pra ver se não mancha. Hoje eu queria falar de insônia. Porque eu fiquei de falar que uma seguidora me perguntou. Então, se eu for começar a falar de insônia desde o começo, quando eu comecei a sentir, e tudo que eu fiz, gente, tem história pra contar, hein? Vamos lá. Eu comecei com insônia, eu acho que eu tinha uns 46, por aí. Talvez até um pouquinho menos, porque eu entrei na menopausa com 39. Então, foi menopausa precoce. Mas assim, tá, começou a insônia, você começa a achar, não é nada, né? E aí, eu descobri a melatonina. Foi a primeira coisa que eu usei. Melatonina, nossa, super funcionava pra mim no começo. Na época nem era permitido aqui no Brasil ainda. Então eu comprava daqueles sites de importação, sabe? Aí eu comecei a importar a melatonina e comecei a tomar. E ela funcionou um bom tempo pra mim. A melatonina deu super certo. Olha, deu certo. Eu dormia e tal. Só que daí, depois de um tempo, a melatonina não fazia mais efeito. Aí, não sei se vocês conhecem aquele... Não sei se eu vou lembrar exatamente o nome, mas é um calmante à base de maracujá, passiflora, sabe? Essas coisas assim, bem naturais. Aí, eu passei a tomar esse. Só que, gente, não adiantava nada. Não fazia nem cócegas. 2 também não. 3 também não. 4 também não. Então eu comecei a tomar 5 daqueles lá. Era um comprimidinho assim, roxo. E no começo também, claro, como todo começo, né? Funcionou. Eu tomava 5 comprimidinhos daquele passiflora lá, maracujá, não sei o que. Eu não lembro o nome, eu tinha aqui, até há pouco tempo eu tinha. Aí tomei aquilo. Aí tá, me ajudou também por um tempo. Aí parou de me ajudar. Falei, bom, não dá pra tomar 10, né? Senão vou ter um troço aqui. Aí eu fui pesquisar. Aí eu achei o mulungu.
que é natural. Mulungu, calmante natural. E comecei a tomar um mulungu. E também, por um tempo, funcionou. Então, assim, a gente vai mudando, né? A gente vai testando e vendo o que serve, né? O que ajuda. Aí do mulungu, depois de um tempo e tal, do mulungu... Ai, gente, quando eu lembro de tudo que eu fiz, sério. Aí eu falei assim, tá... Eu comecei em médico. Quando eu comecei em médico, aí começou, né, o período difícil. Porque daí eles começaram a me passar remédio pra dormir. E tá, comecei a tomar remédio pra dormir. E eu lembro a fala de um médico que super me convenceu. E acho que ele tá certo. Até hoje eu acho isso. Porque ele disse assim... O prejuízo que você tem não dormindo é pior do que o prejuízo que você tem tomando um remédio para dormir. E eu achei que fazia sentido, né? E tá, na época ele me deu... O que ele me deu mesmo? Acho que ele me deu o Zolpidem, que é com receita, né? Aí tá, tomei o Zolpidem. No começo, o Zolpidem, nossa, gente, sério, é um remédio, assim, muito estranho, porque eu começava a escrever mensagem à noite, antes de dormir, eu pegava o celular e começava a escrever uns troços, e, tipo, eu não conseguia nem escrever direito, sabe? Porque ele deixa a gente bem doida, assim, né, no começo. Mas por isso que é indicado você tomar e já deitar. Você não pode tomar e ficar, né, ali, assim, andando e tal. Porque ele parece que você vira meio zumbi. Mas depois, logo com o tempo, ele não dava mais nada. Aí eu tomava o Zolpidem e ele me fazia dormir, beleza. Só que depois de um tempo, o Zolpidem também não fazia mais efeito. Aí me deram Rivotril. Aí eu comecei a tomar o Rivotril e tal, gotinhas. E também, no começo eu dormia, depois parei de dormir. Gente, é um negócio assim, é incrível, sabe? Tudo funciona no começo e por um tempo. Espera que me deu calor. Então, assim, tudo funciona no começo e por um tempo. Funciona e tal. Mas depois, ele para de funcionar. Aí, Rivotril também parou de funcionar. Aí eu lembro que me deram o tal do Donarém, que ele tem vários nomes. Eu não lembro agora a substância dele. Tramedozona, uma coisa assim. Enfim, comecei a tomar esse negócio aí. Não fez efeito nenhum pra mim, a primeira vez que eu tomei. Aí, eu continuava indo nos médicos, né? E... tem médico, a última médica que eu fui, ela falou assim, esse Donarém, né? Você pode tomar até 5 comprimidos. Só que daí, conversando com uma outra pessoa que entende bem desse remédio, só que, ó, gente, tem muito efeito colateral, tem coisa bem complicada, assim, pra homem, então pesquisem antes, tá? Não saiam tomando os troços, eu tô contando pra vocês a minha experiência, tá? Daí, conversando com uma pessoa que entende, porque a médica falou assim, ó, esse não vicia, o Donarém, e daí você pode tomar se você vê que não funciona, você toma 2, se você vê que não funciona, você toma 3, se você vê que não funciona, toma 4, enfim, ela falou isso. Aí eu conversando com uma pessoa que toma e que entende, ele falou assim, ó, o que essa médica falou não tá certo. O que acontece? Diz que o Donarém, ele é um antidepressivo. Só que percebeu-se que quando usado em doses menores, ele age como sedativo. Então, na verdade, doses maiores não vão causar maior sedação. Foi isso que essa pessoa me explicou. Aí,
em vez de tomar, tipo, diz que se você tomar meio, eu tentei tomar, mas pra mim, gente, sério, nada me fazia dormir, nada. É incrível, parece que o sono foi embora. Aí, fui em médicos tentando fazer reposição hormonal, porque dizem que essa questão do sono é relacionada à menopausa, né? A questão hormonal. E tá, aí fui aos médicos, ninguém queria me dar reposição hormonal, ninguém. Todos os ginecologistas falavam assim, mas vamos fazer exame, se não tiver faltando nada, você não precisa tomar nada. Falava, gente, mas eu não durmo, eu passo noites em claro, eu cheguei a passar acho que 2 noites em claro, gente, e tava assim num nervo, porque daí, às vezes, claro, não é passar a noite inteira sem dormir. O que acontecia na minha insônia? No começo acordava às 3 da manhã, né, aí ficava até mais 5, aí voltava a dormir. Isso foi um tempo. Aí depois eu não conseguia dormir até 1, até 2, até 3. Ia dormir só às 3 da manhã. E daí acordava pra ir trabalhar, acordava cansada. Então a insônia, ela tem vários, né? Não é só tipo, não consigo dormir, ou então só acordo no meio da noite. Aí tem dias que eu não conseguia dormir nem até as 5 da manhã. Às vezes eu dormia quando o dia clareava. Então, assim, várias dificuldades, né? E os médicos falavam, não, mas não vou passar reposição hormonal porque é perigoso, porque não sei o quê, porque blá e tal. E aí a gente fica com medo, né? Só que eu cheguei num grau, assim, tão difícil, de mais sintomas da menopausa, que não foi só a insônia, né? A insônia era um deles, que eu cheguei pra uma amiga minha da dança. Porque ela disse assim, porque eu faço reposição hormonal, que a médica me deu e tal. Eu cheguei pra ela e falei, pelo amor de Deus, o que você toma? O que é que dela pegou e me tirou uma foto do que ela tomava. E falou, eu tô tomando esse aqui. E ela me explicou tudo que a médica dela explicou pra ela, sabe? O estriol vaginal é bom. Então, eu usei também, usei, é bom na pele. É isso que você tá falando? Na pele, você diz assim? Também é bom. Mas sabe o que eu percebi usando o estriol no rosto, gente? Porque eu fiz também aquelas aplicações que eles davam aquele negocinho no começo pra não dar reposição hormonal, pra mim não adiantou nada. Mas esse estriol pra pele, eu passei um tempo, eu fiz o teste, sabe? E sabe o que eu percebi? Que quando eu passava ele dava um up. Mas a hora que eu parava de passar, parece que caía tudo de novo. Aí eu parei de passar. Eu achei que não... Eu fiz a experiência, entendeu? Talvez a tua experiência seja diferente. Tá, então vamos voltar lá, né, na questão dos remédios de dormir, né? Agora, gente, eu super me perco. Mas, então aí eu perguntei pra minha amiga e ela me mostrou o que ela tomava. E ela me contou tudo que a médica falou e disse que não podia tomar mais do que 5 anos aquela composição, nananã e tal. Aí, claro, eu vou lá e eu pesquiso. Eu não pego assim, me dá, eu vou tomar. Não. Aí pesquisei. E depois que eu pesquisei bem, eu vi que existia um tipo de reposição que era... gente, vamos curtir aqui, ó. Vamos curtir, eu vou curtir minha própria live. Vamos curtir pra dar, né, pro TikTok entender que a gente tem uma live maravilhosa. E nunca ganhei R$1 aqui na live, não sei como é que ganha. Um monte de agência entrou em contato comigo. Agora que eu tô fazendo live de vez em quando, as agências mandam pra mim, eu vi que você tem um potencial, nananana, se você quiser. Gente, eu não entendo como que faz dinheiro aqui, sabe? Não entendo. Mas eu também não sei se eu quero fazer parceria com uma agência. Até porque eu trabalho muito. Eu tenho outro emprego, né? Eu não faço só vídeo. Eu faço várias coisas. Eu faço tradução. Gente, é muita coisa que eu tenho pra fazer. Então, eu não sei se eu consigo me associar a uma agência nesse momento. Se eu tivesse aposentada, talvez eu até faria, sabe? Mas assim, eu não consigo entender como que tira dinheiro de live. Porque não tirei nada até agora. Mentira, tirei acho que 0,82 centavos. Tá lá no meu negócio. Mas enfim, aí pesquisei e falei, vou arriscar, vou tomar um tempo pra ver o que dá. E comecei a tomar porque eu vi que tinha um que era pra quem tem o útero e tinha um pra quem não tem o útero. Então ele é assim, ele tem 2 especificidades, né,
sobre reposição. Falaram sobre reposição. Não consegui ver o que você colocou antes. Já tomei Zolpidem e clonazepam também, da depressão, insônia, perimenopausa, causa sintomas. Isso mesmo, Fernanda. Exatamente. Então é tudo isso que a gente passa e sem contar outras coisas, né? Gente, sério, eu passei por coisas que você não tem noção. Uma coisa assim que foi muito difícil pra mim foi infecção urinária de repetição. Até hoje eu tenho problema com isso. Tô tomando aquele Urovaxon, que é tipo uma vacina, né, pra não ter isso. Já tomei antes. Então, assim, mas a minha infecção urinária não era aquela infecção urinária que é a infecção urinária que você vai, sabe, no banheiro e faz daquele ardido. Não é. É uma dor no pé da barriga aqui. É um negócio assim, sabe, que é diferente. É um negócio que começou a me dar depois da menopausa. Então, assim, aí eu tive um ressecamento que eu não conseguia, gente, andar. Eu andava, me incomodava. Eu tive, assim, alterações do humor. Eu já sou meio, às vezes, mal-humorada, sabe? De manhã, então, não fale comigo de manhã cedo que eu já sou mal-humorada. E daí, eu fiquei, assim, nervosa. Tudo me irritava, tudo me tirava do sério, sabe? Gente, é muita coisa. Aí o cabelo começa a ficar fino e cair. A sobrancelha começa a rarear. Aí eu comecei a engordar, e o metabolismo fica lento. E assim, gente, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, não me julguem. Eu peguei o remédio da minha amiga e falei, vou tomar. E tomei. Gente, eu tomei 3 meses. 3 meses. Não faço mais propaganda da Nivea, porque a Nivea fica fazendo um monte de publi no meu vídeo. Aí um dia eu pedi, me manda aí um cremezinho. Ai, a gente não tá mandando. Mas aí ficavam colocando nos comentários lá que tinha milhões de views. Milhões, gente. E eles ficavam lá. Ai, eu nem usei creme Nivea no vídeo. Eles ficavam, ai, porque o creme Nivea, nananana. Eu falei, cara, então, fazendo propaganda no meu post, não me mandou um cremezinho? Ah, me poupe, né? Não faço mais propaganda. Até bloqueei a Nivea, hein, gente? Bloqueei a Nivea. Olha o grau aqui. Tá, aí peguei e comecei a tomar. Eu também já passei por muitos sintomas da menopausa e a única médica que deu jeito foi a Kari. Então, gente, mas daí tá, eu achei uma médica, deixa que eu vou contar, peraí. Mas aí eu tomei por conta, isso eu tô lá atrás ainda. Tomei por conta, gente, eu tomei 3 meses. Eu nunca me senti tão bem na minha vida. Eu voltei a dormir. Eu não precisei mais tomar nada pra dormir. Eu me sentia bem. Eu tinha ânimo, porque a gente também perde o ânimo, né? A gente perde a vontade de levantar da cama, a gente não tem força de fazer nada. Sério, gente, não é história. Tá, parece que tem gente que não passa por isso. Sortuda dessa pessoa e graças a Deus, que Deus abençoe, que continue assim, quem tem essa grande vantagem. Eu não tive isso, tá? E ninguém me preparou pra isso que eu ia passar. Ninguém me preparou. Vou mandar like aqui na minha live. Daí, eu me senti maravilhosamente bem. Me senti assim, sabe? Não sei se é um lado psicológico, gente, que ajuda também, ou se realmente é só a questão hormonal que muda. Mas eu fiquei me sentindo maravilhosa. A única coisa que eu comecei a sentir a dor nos seios, como se eu fosse menstruar, né, de novo. Então eu senti isso, porque eu acho que a questão ali hormonal. Só que eu tive um episódio, porque eu faço bastante exercício físico hoje, né? Então, só que assim, eu não sei dizer se é exatamente disso, mas eu vou contar pra vocês podem também pensar e ver o que é. Eu fazia, né, muito mais, hoje eu faço um pouco menos, mas eu fazia aula de dança. E daí, tomando essa reposição hormonal e fazendo a minha aula de dança, gente, teve um dia que eu coloquei o meu pé no chão e assim, parece que estourou alguma coisa na minha panturrilha. Eu não conseguia mais pôr o pé, mas uma dor. E daí eu lembro que eu não conseguia andar, eu tive que sair no meio da aula meio que carregada, escorada por outras pessoas, sabe? Eu comecei também por conta, estávamos tão bem, só que começou muita dor
na mama. Isso, muita dor na mama, exatamente. Só que daí, fora isso, eu tive esse episódio, gente, sério. E daí, eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu fiquei quase uma semana mancando. E daí eu fui ver, eu tava com varizes. Porque eu acho, né, gente, não é o médico que falou, tá? Mas eu tomei essa reposição hormonal e ela diz que dá trombos, né? Ela tende a dar trombose, ela tende a dar varizes, ela tende a causar essas coisas. Aí me assustei e falei, ixi, não vou mais tomar. Não vou mais tomar, vou parar. Tá, parei. Eu consegui ficar mais uns 6 meses depois disso, me sentindo super bem. Me sentindo assim, maravilhosa, me sentindo renovada, mesmo sem tomar nada, sabe? O corpo ali continuou, sabe? Hormônio sintético da mesma. Eu tomei bioidêntico, amor. Não é sintético não, tá? Mas assim, gente, tem uma ilusão, sabe? Que acha que, o bioidêntico... Gente, bioidêntico é tanto quanto o sintético, viu? Não se iludam. Mas tá, a gente chega lá nessa conversa. Aí, eu fiquei lá 6 meses, numa boa, feliz da vida, pensando, nossa, me curei. Eu tenho essas, né, nossa, me curei, tô curada, tô boa e tal. Só que voltou, né? Depois de um tempo começou a voltar tudo. Começou a voltar a infecção urinária, começou a voltar, né? Tudo voltar. A insônia. Aí vai eu de novo em médicos. Aí encontrei uma médica aqui, né, perto de mim, que conversou comigo, que parecia me entender, que era assim super, sabe? E ela super me explicava as coisas, ela perdia o tempo dela pra me explicar uns detalhes. Ela falava, porque isso, porque aquilo, que acontece assim, que acontece assado. Ela me deu, tipo, uma aula. Eu fui várias vezes nela, não fui uma vez só não, tá? E ela me deu reposição hormonal. E ela me deu também testosterona. Só que, gente, tomei. Mas parece que não foi a mesma coisa, sabe? Não foi a mesma coisa. Eu comecei a ter muita infecção urinária, mesmo tomando essa reposição, sabe? Coisa boa, esses sintomas, coisa boa mesmo. Tá, não consigo entender o raciocínio ali, né? Hormônio sintético dá mesmo esses sintomas. Coisa boa mesmo, você acha que você vai falar que é o bioidêntico, né, gente? Mas não é, pra mim não foi. E daí, realmente não funcionou esses hormônios que eu tomei. Eu não via nada e eu voltava nela. E a gente fez exames e eu vivia ruim. E começou de novo a varíze, mas a varíze começou a ficar aparente na perna. Eu comecei a ver. Daí eu tive que parar de novo. Aí teve uma vez que eu fiquei com uma infecção bem ruim assim. E eu fui nessa mesma doutora, e ela me examinou e ela falou, você tá com uma infecção bacteriana. E daí ela não me deu antibiótico, gente, era uma bactéria. Ela falou assim, o que ela me deu, que eu não lembro agora? Ela me deu um outro negócio. Ela falou assim, ela disse isso, né? Não sei. Ela disse assim, quando começa assim, que você começa com infecção lá embaixo, depois dá na garganta. Depois da garganta dá, cessara, vai lá embaixo. Depois tem que tratar. E daí ela me deu alguma coisa que eu não lembro o que era, mas não era antibiótico. E, gente, eu não sarava. Eu comecei a ficar mal. Daí eu fui em outro médico. O médico me deu antibiótico, tomei, sarei. Fiquei boa. Aí eu já não quis voltar mais nessa doutora, né? Então, gente, sério, eu passei cada coisa até hoje. Cada coisa que você não imagina. Mas calma que eu tenho boas notícias pra você. Vamos dar um like. Aí, eu já tinha tentado também, coisa que eu esqueci de falar. Lá no começo eu tinha tentado a Amora Miura, porque a Amora Miura era falado, né, que era muito bom. Então eu comecei um tempo a Amora Miura, super funcionou pra mim a Amora Miura. Aí uma não funcionava mais, tinha que tomar duas não funcionava mais, tinha que tomar três não funcionava mais, tinha que tomar 4. Então eu tomava uma mãozinha de Amora Miura. Aí, pasmem que eu pesquisando,
né? Que era antifúngico. Não, acho que ela não me deu antifúngico. Gente, eu não lembro o que ela me deu. Ela me deu um troço que não... Sabe assim, era um negócio que... Ah, não, minto. Ela me deu era antibiótico, mas era vaginal. Era aquele, sabe? Um creme vaginal. E eu fiz o tratamento e não resolveu. E daí eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, doutora, 7 dias, fiz o tratamento, continuo ruim, continuo me sentindo mal. E ela simplesmente falou, não, mas agora tem que esperar. E daí eu esperei, comecei a piorar. E daí que eu fui no outro médico e ele me deu o antibiótico oral e eu sarei, porque ela não queria me dar oral. Gente, eu não sei o que aconteceu, que parece que os médicos ficaram todos com medo de dar antibiótico, né? E daí eles fazem aqueles congresso deles lá e eles combinam que ninguém vai dar e ninguém dá, né? É incrível isso, incrível. Mas enfim, aí, pasmem que eu fiz uma pesquisa, já que eu não conseguia desse jeito, não conseguia daquele jeito, não conseguia do outro jeito. Aí eu comecei a pesquisar. Eu já fiz um curso também na Europa, eu sou da Europa, né? Eu sou nascida na Romênia, então eu vim de lá criança, então eu falo romeno. A Romênia, ela é muito conhecida pelo Instituto Ana Aslan, que é um dos mais pioneiros na questão da beleza. Então eu fiz um curso para entender mais de naturopatia, mais de plantas, mais de coisas assim. Aí aqui no Brasil eu comecei um curso de estética e cosmetologia para também tentar entender, né, como é que funciona tudo isso e tal. E sempre tem uma parte que fala sobre o corpo, que fala sobre os suplementos, que é a parte que mais me interessa, né? E daí, o que eu consegui? Eu consegui montar um combo de produtos naturais, de que, na verdade, os hormônios bioidênticos, eles são feitos, né, dos produtos naturais. Mas aí eu comecei Amora Miura, maca peruana, isoflavona, e daí tinha aquela questão de muita gente falando, mas isoflavona você não pode tomar porque você tem problema de tireoide e não sei o que. E eu falava, gente, mas eu sabe, me fez bem. Fiz um combo, óleo de prímula, óleo de linhaça, e eu fiz esse combo que eu tomava todos os dias, uma de cada de manhã. Gente, eu mudei a minha vida, fiquei sem sintoma nenhum, fiquei renovada, fiquei dormindo bem, fiquei assim, outra pessoa. Mas eu tive que parar por um tempo. Por quê? Porque começou a me dar uma dor muito forte aqui nessa lateral, né? Eu achava que era fígado, mas eu fiz todos os exames, não é, né? A princípio não é. Eu vou ter que fazer exame de novo, tá? Então, eu parei um pouco a suplementação, ainda tô bem, ainda tô me sentindo bem, então não tô ainda com nenhum sintoma, ainda tá tudo bem. Faz quanto tempo que eu parei? Eu acho que já faz uns 3, 4 meses que eu parei, sabe? E, na verdade, essa dor que eu sinto, que é uma dor que eu sinto já faz uns 5 anos, sabe? Eu já fui a vários médicos olhar pra ver o que é, pra ver se era rim, pra ver se era fígado, pra ver se era vesícula, pra ver o que era, e ninguém acha nada, não é nada. Então, assim, não é nada, mas, né? E aí eu não tenho muito tempo pra voltar em médico. Eu marquei um gastro esses dias, desmarquei, porque, morro de medo de gastro. Ele manda a gente fazer aqueles exames que eu não gosto, mas, uma hora eu sei que eu vou ter que fazer, mas por enquanto não tô afim, sabe? Não tô afim. Me identifiquei muito com a sua história. Que bom, Fernanda. Que bom. Vamos dar like aqui, ó. Que bom, porque eu acho que muitas mulheres passam por isso, sabe, gente? E a gente sofre sozinha porque parece que ninguém entende a gente, né? Tem gente que acha que é frescura, tem gente que acha que é não sei o quê, tem gente que sabe? E daí, assim, talvez os próprios medos, né? Porque eu volta e meia, eu tomo muito suplemento. Volta e meia eu fico com medo de atacar meu fígado. Aí eu vou lá e tomo acetilcisteína por um tempo pra dar uma limpada no fígado. Aí eu faço pausa do suplemento, porque eu não tô afim, né, de ter uma cirrose por conta de suplemento. Mas ainda bem que meu fígado tá ok, tá tudo bem. E eu vou em vários médicos, eu pesquiso muito, e o médico falou assim pra mim, o teu excesso de peso é pior do que o suplemento, então emagreça. Gostaria de saber alguma reposição para dar ânimo. Tem reposição para dar ânimo. Tem. Então, assim,
ele falou, perca peso. E daí, gente, perder peso é difícil, né? Não é fácil. Quantas vezes na minha vida eu decidi que eu ia perder peso e não consegui seguir em frente, não consegui, simplesmente não evoluiu, não evoluiu, eu emagrecia 2, 3 quilos, aí já tinha sofrido demais, tadinha de mim, né? Aí eu já queria voltar a comer, aí você volta a comer, você já volta todo o peso, parece, né? Imediatamente aquele peso retorna pra você de um jeito assim, né, que eu não entendo. E daí eu fazia isso muitas vezes, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu consegui 2 vezes na minha vida emagrecer e não engordar mais. Quer dizer, 2 não, né, porque a segunda vez só. Porque a primeira vez eu emagreci 42 quilos. Não, a primeira eu emagreci 37 quilos. E daí engordei de novo, depois de alguns anos. Depois de 2 anos, assim, eu já engordei. Aí, quando eu fiz 48 anos, eu comecei uma dieta. Eu comecei, assim, suplementação. E nada de caneta, essas coisas, não. Nem tinha na época. Até tinha uma lá que eu tomei uma vez, mas não adiantou nada. Aí eu decidi, vou fazer caminhada, eu fazia caminhada de manhã e de noite. Enfim, não vou entrar nesse mérito do emagrecimento. Mas eu consegui emagrecer naturalmente, sem bariátrica, sem nada, só fazendo exercício, reeducação alimentar que fala, né? Que pra mim a reeducação alimentar é um negócio que não dura pra sempre, mas enfim, eu consegui vencer minha compulsão, porque eu ia no mercado, comprava um bolo inteiro e comia, eu ia no mercado, comprava um pote de Nutella e comia inteiro, eu tinha essas vontades que hoje eu não tenho mais, então hoje já são o quê? 8, eu tenho 56, são 8, 9 anos vai fazer que eu não engordo mais, que eu mantive esse peso. Mas ainda assim é um pouco de peso maior, sabe? É um pouco de peso maior do que eu deveria ter. Então eu preciso emagrecer mais um pouco. Você falando, eu me vejo na mesma situação. Deixa eu ver como é que é teu nome, deixa eu ver se eu consigo ler. Gente, eu não consigo ler. Cirleide, é isso? Ai, Cirleide, é isso, né? A gente se vê na mesma situação e como é difícil. Aí eu consegui emagrecer e não engordar mais. Mas eu vou falar pra vocês que o segredo de emagrecer e não engordar mais é você vencer o trauma. Porque eu tinha um trauma que eu carregava desde criança e é isso que me fazia engordar. Quando eu consegui enfrentar esse trauma, falar com as pessoas que me causaram isso, cortar relações com pessoas que me faziam mal, e eu consegui manter o meu peso. Então eu acho que isso é mais importante, sabe? A gente precisa começar a perceber melhor as coisas. Porque muitas vezes a gente não percebe. A gente acha, eu como as emoções e tal, mas alguma coisa tá causando essa emoção em você. Você tem que ver o que é. O que é que tá te fazendo isso? Por que você tá engordando? Então hoje eu não tenho mais essa questão, eu falei sobre ela, eu resolvi com as pessoas que me fizeram alguma coisa em uma certa época da minha vida, coloquei pra fora o que eu tinha que colocar, falei a respeito, resolvi. Não sei se eu resolvi, porque tem coisa que marca a gente pra vida toda, que não tem solução. Mas perdoei, mas não quero mais, né, contato, porque, gente, essa é uma outra história, né? Mas assim, eu sou uma mulher, tudo que eu queria era ser cuidada quando eu era criança, sabe? Era um cuidado, era uma atenção, era um carinho que todo mundo quer, mas essa é uma história muito mais séria do que parece, mas eu conto em outra oportunidade. Enfim, consegui emagrecer e tal. Aí, agora, eu preciso emagrecer mais. Então eu tô me esforçando agora. Tô me esforçando e tô tentando tirar o glúten e a lactose que o médico pediu, um nutrólogo. Tô tentando fazer uma dieta controlada, né? Não comer tanto, porque realmente a comida é o que... Quem me segue, quem me acompanha, vê lá os pratos que eu fazia, gigantes, e a quantidade de comida imensa, porque eu me sentia bem comendo muito. Mesmo não engordando mais, eu sempre comi bastante, sabe? Quantidade grande.
Então, eu diminuí essas quantidades. Tô me esforçando. Claro que eu passo fome. Não vou dizer que não. Se eu falar que não, é mentira. Mas aí eu tô emagrecendo. Agora eu dei uma estacionada. Mas vou falar pra você o que me ajudou muito. Tanto pra emagrecer, quanto pra questão hormonal agora, tá? Que tá me ajudando muito. Pode parecer ridículo. Você pode achar que é bobagem. Eu também achava. Juro que eu achava. Juro que eu não acreditava. Até eu fazer e ver resultado, tá? Então preste bem atenção, que eu vou te contar exatamente o que eu tô fazendo e que pra mim tá sendo incrível. Porque, outra coisa que eu percebi com a menopausa, eu tinha a impressão de que eu tava fazendo menos xixi. Não sei se você já teve essa impressão, mas parecia assim que antes, quando eu era mais jovem, gente, eu tinha que ir ao banheiro, eu saía num lugar, eu tinha que fazer xixi. Eu tinha que parar num lugar e ir ao banheiro, eu tinha, né? Só que assim, o que eu pensei? Como eu sou professora, como eu vivo dentro de sala de aula, como eu não posso sair para ir ao banheiro, como eu não tenho intervalo, então eu trabalhava manhã, tarde e noite, então mal eu ia ao banheiro, eu achei que era consequência da minha rotina, de eu não ir tanto ao banheiro, de eu não tomar tanta água, enfim, né? Eu tomava água, mas a impressão que eu tive era que meu volume de xixi tinha diminuído. Perceba isso em você, né? Aí eu fui no médico. Sempre eu vou, gente. Eu sempre vou procurar ajuda. Eu não sou louca, assim, só que daí... Aí eu não acho ajuda. Aí eu acabo me ajudando sozinha, né? É assim que eu faço. Mas às vezes eu acho ajuda, assim. Não vou desfazer dos médicos, porque, gente, eles são profissionais, né? Eles sabem, eles estudaram pra isso. Então eu fui num médico e eu falei pra ele. Ele falou, pare de botar coisa na sua cabeça. Pare de não sei o quê. Aí eu... Tá, falei, então tô botando coisa na minha cabeça. Aí eu lembro que dessa vez, né, que eu tava com essas infecções urinárias e tal. E daí eu fiz um monte de exame e deu que eu tava com síndrome. Que síndrome é quando eles não sabem o que é, né? Síndrome da bexiga dolorosa. Que eu tinha uma bexiga dolorosa, dolorida e que não era infecção. Que era isso aí, né? Gente, sério, eu já passei cada coisa com essa menopausa. Aí tá. Eu tava com a síndrome da bexiga dolorosa. Dei um tempo. Falei, vou aceitar viver com essa dor. Só que daí chega uma hora que você não consegue, né? E daí, eu lembro que eu vi... Eu sempre vejo as coisas também na internet, né? Alguém falando, não tome água gelada. Tome água temperatura ambiente. E também já vi assim, não tome água em pé. Já viu isso? Você não pode tomar água em pé, você tem que tomar água sentada. Isso aí eu também não faço tudo, né? Mas tem coisa que eu acho assim, nada a ver. Mas de repente vai que, né? Enfim, mas eu comecei a tomar água temperatura ambiente. Não tomei mais gelada. E mais que isso, eu comecei a tomar muita água. Muita água de manhã, mas muita mesmo, muita, que eu digo assim, ó, um copão. Aí eu tomo, eu consigo tomar, tá? Eu não sou aquela pessoa que toma golinho, não. Consigo tomar um copo de uma vez. Eu tomava um copão, 2, 3, 4. Quando eu chegava no quinto, chegava a doer o estômago. E fui medir, dava 1 litro mais ou menos de água já cedo. E comecei a tomar essa água. Aí eu tinha visto que emagrecia, né? Só que eu pensava assim, cara, como é que vai emagrecer? Vai te encher de água, vai reter líquido, vai engordar, né? E eu não tinha coragem de fazer, mas falei, vou fazer. Vou fazer por quê? Porque eu não tava mais pensando na questão de emagrecer ou engordar. Falei, sabe do quê? Eu vou tentar aumentar a minha ida ao banheiro pra fazer xixi. Então, tomando água. E daí comecei a tomar. Gente, as primeiras 2 semanas, assim, não deu muito resultado, né, de nada, mas eu continuei. Gente, hoje já faz o quê? Acho que uns 2 meses que eu tô fazendo isso. Eu emagreci 4 quilos. Eu voltei a ter uma frequência de ir ao banheiro normal, sabe? Não é mais aquela coisa de, nossa, eu nunca vou, todo mundo vai no banheiro menos eu, sabe? Não. E aí eu percebi o poder que essa água faz em mim. Você pode achar, mas te digo, tente, experimente.
nas primeiras 2 semanas dá a impressão que você vai que você está inchada, que a água aumentou você, que a água, sabe? Mas depois você vê que não, que pelo contrário, aquilo faz você assim, ó, dá uma secada. E fora a secada que dá, o bem-estar que eu comecei a recuperar. A impressão que eu tenho é que meu metabolismo acelerou, sabe? Que tudo assim tá melhor. Então, com uma simples coisa de manhã, tomar água. Então, por enquanto, eu não tô tomando suplementos para menopausa. Eu tô só na água, tá? Não tô com nada de suplemento de menopausa. Eu tomo meu complexo B, eu tomo meu metilfolato, que é pra não ter cabelo branco, né? Eu tomo um monte de coisinhas assim. Eu tomo vitamina C, eu tomo vitamina D com pausa, né? Vitamina D eu dou bastante pausa. Eu faço exame de sangue, vejo quando ela tá bem, aí eu paro um pouquinho. Eu tomo a vitamina K, né, junto com a D. Eu tomo a D forte. Eu tomo várias coisinhas assim, mas sempre tudo com pausa. Mas esses específicos pra menopausa, por enquanto, eu não tô tomando. Aí eu penso assim, eu sempre penso, ai, tô curada, não preciso mais. Aí quando eu penso assim, parece que tudo volta, né? Não sei. Tem gente que fala que nunca passa, que os sintomas nunca passam. Tem gente que fala que uma hora vai acabar, que pode durar até 10 anos, né? Então, assim, a gente vai vivendo e vai procurando ajuda. E outra coisa que eu vou dizer pra você que me ajudou muito e que me ajuda muito e que eu não sei se tem relação direta, tá? Com a questão de sono. A glutamina que eu tomo agora, todos os dias glutamina, não pode tomar muito, né? Eu li que não pode, mas eu tomo por um tempo e depois eu paro também. Mas agora eu tô tomando, tô numa fase que eu tô tomando glutamina, então eu tomo ela. E uma coisa que também me ajudou muito por um tempo, que eu até esqueci, gente, é tanta coisa que eu já tentei, é aquele magnésio inositol, mas não aquele comprimido, sabe? O magnésio, um pozinho que você coloca na água. Gente, por um tempo aquilo ali também pra mim fez milagre. Eu tomava aquele pozinho e eu desmaiava. Então aquilo também ajuda por um tempo. Todas as coisas vão te ajudar por um tempo. Talvez você tenha mais sorte do que eu. Talvez você consiga melhorar, né? Com alguma coisa que pra mim, de repente, melhorei e daí já desmelhorei, entendeu? Talvez com você seja diferente. Vai tudo de você experimentar. Vai tudo de você trocar ideia, vai tudo de você compartilhar, vai tudo de você ver, ir atrás, buscar. Porque a gente consegue, sim, resultados e ainda bem que a gente tem esse canal para poder se comunicar. Então, agradeço pela companhia e até o próximo vídeo. Agora já são, não consigo ver, ó, 13h28, né? Eu tenho que sair daqui a pouco, eu tô quase pronta. Então, ó, esse é o meu resultado da minha make. Não sei se eu não tô meio exagerada com essa sainha, mas eu vou assim mesmo. Então, agradeço a companhia e até o próximo Maqui Fala. Vou tentar fazer quanto mais lives eu puder. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pra quem curtiu, obrigada pra quem esteve aqui. Um beijo, bom final de semana, bom sábado.